Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação, objeto do requerimento 52 de minha autoria, cujo objetivo é discutir o projeto de lei 581 de 2019, que altera a lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, para dar participação dos trabalhadores nos lucros ou resultado das empresas, o mesmo tratamento fiscal dado à distribuição de lucros ou dividendos aos sócios ou acionistas. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos, que possibilitaram a realização desse evento, em especial os ilustres convidados, a quem cumprimento e convido. Nesse momento, não é impossível a todos à mesa, então eu vou convidar os dois deputados, deputado Vicente Cândido, que possa estar ao meu lado, deputado Augusto Carvalho, que possa estar no outro lado. Assim, não estava previsto mesmo, mas eu não consigo colocar todos, então eu escolhi os dois deputados. Pronto, simples assim. Um apoio espiritual aqui para você. Eu vou precisar. Infelizmente, o Ministério da Fazenda deixou de encaminhar representantes para esta audiência. Essa reunião será transmitida ao vivo pela internet e gravada para posterior transcrição. Por essa razão, solicito que, antes da fala, vocês se identifiquem ao microfone e mantenham suas câmeras ligadas quando for o caso. Cada palestrante, porque são muitos, disporá de até 10 minutos para sua apresentação, prorrogáveis a juízo da presidência. Os parlamentares interessados em debater deverão escrever pela Infoleg, observada a palavra, que será concedida de acordo com o critério de preferência, autor do requerimento, líderes, membros da Comissão de Finanças e Tributação e demais deputados. Os debates ocorrerão ao final das apresentações e deverão se restringir ao assunto da audiência. Os questionamentos devem ser formulados até o prazo de 3 minutos e os palestrantes disporão de igual prazo para a resposta. As apresentações serão disponibilizadas na página da comissão da internet. Convido, portanto, para fazer o uso inicial, e aí quem for convidado venha à mesa, porque é muito difícil a gente falar de costas, falar olhando para as pessoas, né? Então, convido nesse momento o senhor Valmir Campelo, presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, ANAB, para a sua exposição. Agradecendo a presença do presidente Valmir, presidente Camilo, que tem feito um excepcional trabalho. Já posso? Excelente. Antes de fazer a minha intervenção, eu pediria que liberasse um vídeo aí. É possível? Bom, enquanto preparo o vídeo, eu queria agradecer aqui os nossos consultores da casa, o senhor Fidelis Antônio Fantin Júnior, consultor do orçamento, e o nosso consultor legislativo, doutor Arthur Gabriel de Jesus Menezes, todos esperados com impacto, mas eu pedi que eles viessem para a gente tentar achar uma solução que viabilize a aprovação na Comissão de Finanças dessa matéria. E pense, eu sou mais radical do que você nessa questão do PLR, porque veja um negócio, vocês trabalham, produzem, fazem esse país crescer, quando chega no final do ano vocês vão receber um PLR. Aqui na Renault pode ser 20 mil, pode ser 25 mil, não importa quanto seja. Então, por esse dinheiro que vocês recebem, a gente cobra o imposto de renda de vocês. Não é a gente que cobra, é que a lei manda a gente cobrar o imposto de renda. Agora, presta atenção no outro lado. As pessoas que investem na Petrobras, os acionistas da Petrobras, no final do ano, teve 45 bilhões de reais distribuídos como dividendo para os acionistas. E eles não pagam centavo de imposto de renda. Então não é justo. Eu só quero dizer para vocês
que essa questão do PLR está na minha cabeça há muito tempo, porque eu ouço isso lá em São Bernardo do Mosé o tempo inteiro. Mas veja, nós aprovamos uma reforma tributária, ela ainda não foi aprovada totalmente, e vocês podem ter certeza que pela primeira vez na vida, esse país tem um presidente que tem compromisso de fazer com que aquilo que é salário não pode ser tratado como renda. Então todo mundo que ganha muito paga dividendo. O cidadão que ganha 2 milhões de bônus não paga imposto de renda. O cidadão que ganha não sei quanto não paga imposto de renda. E é o pobre, é o trabalhador, é aquele que recebe contra-cheque no final do mês, que não tem como escapar porque vem descontado na folha de pagamento dele. Então, meu querido companheiro Sérgio, pode ficar tranquilo e você saber o seguinte: o Lula tem um compromisso com isso. Eu só estou esperando a oportunidade para que a gente possa dar o bote e aprovar o fim do imposto de renda no PLR para o povo brasileiro. Deputada, eu queria começar dizendo que eu estou fechado com o presidente Lula. Eu entendo que a ANAB, a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, uma entidade que, nesse momento, a gente representa 88 mil colegas aposentados da ativa, tem feito uma discussão muito séria sobre esse tema, que ainda começou quando ela estava no Senado. E, para nossa alegria, aprovada no Senado, veio seguir pelas mãos da deputada Laura Carneiro, que é uma amiga, uma parceira nesse projeto de buscar uma solução para essa questão da tributação do PLR. A participação dos lucros, hoje, para o trabalhador brasileiro, não é só uma participação dos lucros. As empresas aproveitaram a possibilidade de pagar os lucros e entraram num processo de redução salarial, propriamente dito, né? Então, o salário do trabalhador foram incluindo benefícios, foram considerando a PLR como uma renda, e a base salarial dele foi reduzindo ao longo desse tempo. Desde 93, 94, quando ela foi regularizada, é que a gente assiste isso claramente. Então, para algumas categorias, como para a categoria que eu represento, que é o funcionalismo do Banco do Brasil, em algum momento ela significa mais 50% da receita dele, porque ele pode alcançar até 3 salários por semestre, então isso tem um impacto. E sobre essa parcela que ele deveria estar aumentando a previdência complementar, para poder lá na frente, na aposentadoria, ele ter esse benefício de uma melhoria no benefício de previdência complementar, ele ainda paga imposto de renda. E ela fica fora, é uma tributação exclusiva que fica fora da possibilidade de ele usar isso como um benefício fiscal. Então, ele é punido várias vezes nesse processo, né? Ele sabe que no momento da aposentadoria ele não tem aqueles benefícios indiretos como vale alimentação, cesta básica e uma série de benefícios que estão atrelados ao salário, mas que desaparecem na aposentadoria, e o PLR hoje causa um impacto muito forte. Então, desonerar o PLR do imposto de renda é criar possibilidades que o trabalhador repense o futuro, planeje corretamente o futuro, invista o PLR, uma parte do PLR, porque hoje ele precisa disso até para sobreviver, né, do PLR para sobreviver. Quando ele não tem PLR, falta na contabilidade dele de pagamento de despesas mensais, com educação, com saúde e tudo mais. Então, ele perde a oportunidade de estar construindo uma alternativa para ele viver melhor como aposentado. Ele perde essa alternativa. Então, essa discussão, ela passa um pouco também para aquilo que o presidente Lula lembrou, que é uma injustiça tributária. A mesma fonte originária do benefício do PLR para o trabalhador é a que gera dividendos para o investidor. E lá, a tributação hoje, claro que esse Congresso está discutindo mudanças, é zero. E para o trabalhador brasileiro ela pode alcançar, e alcança, na maioria dos casos, 27,5%.
né? Então, essa discussão que acho que essa casa está assumindo aqui nessa comissão, né, deputada, e que nós, da ANAB, estamos atentos, brigando, lutando, e dispostos a oferecer todos os subsídios necessários para a gente fazer um debate sério, beneficiar todos os trabalhadores brasileiros. Não estou, eu represento a Associação dos Funcionários do Banco do Brasil, mas a nossa luta é de todos os trabalhadores brasileiros. Muito obrigada. Bom, vou passar aqui para o nosso sempre deputado Vicente Cândido, que também aqui é consultor jurídico da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil agora, mas que é uma referência na área fiscal nessa casa, né, pelo trabalho excepcional que já desenvolveu. Obrigado, presidenta e relatora dessa comissão e dessa audiência. Quero registrar aqui e parabenizar os dirigentes da ANAB que estão aqui, na pessoa do Valmir, o presidente, do Augusto Carvalho, nosso companheiro aqui de Câmara. Também registrar a presença aqui dos depoentes dessa tarde, o Moisés, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, São Paulo, que fará uso da palavra daqui a pouco, do Dão Pereira, presidente do Sindicato dos Auditores do Brasil, nacional, que tem contribuído muito nesse debate da reforma tributária, com dados muito interessantes, que é bom a gente assimilar, entender, para ajudar a tomar aqui decisões. A Giovânia, que está representando o Sérgio Nobre, presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores. Tem o Lourenço Prado, que representa a UGT, que vai falar daqui a pouco. E tem um companheiro aqui que eu não peguei aqui o nome. Sérgio Taquembu. Deputada Laura, eu tenho aqui registrado e realçado essa iniciativa da ANAB, e até fazendo um pouco aqui de meia-culpa, eu, quando estava aqui nessa casa, em 2015, no meu segundo mandato, eu apresentei um projeto de lei aqui para tributar dividendos e remessa de lucro posterior, projeto 5308-2015. E, na época, eu não me ative, né, que era a oportunidade de colocar do outro lado a isenção da tributação do PLR, né, que faria ali um contraponto muito interessante, porque, em que pese foi uma vitória da Constituinte, dos trabalhadores, né, de legalizar, registrar por lei a obrigatoriedade da participação dos lucros dos empresários, dos empregados no lucro das empresas, né, regulamenta isso em 2000 e tributa. Ao contrário, na outra mão, em 95, essa casa aprovou a isenção, ou seja, revogou a tributação de lucros, de dividendos e remessas de lucro posterior. Que, se tributado hoje no alíquota média de 15%, o Dão depois vai precisar melhorar esses números, o país, o governo, teria uma arrecadação de pelo menos 150 bilhões de reais. Né? Enquanto, numa massa tributada de 52 bilhões, que, aliás, isso também é um momento da gente denunciar aqui nessa casa, de que a participação dos trabalhadores na riqueza nacional é baixa. Porque, com mais de 100 milhões de mão de obra, de força ativa de mão de obra, só produz 50 bilhões de massa de lucro, participação no lucro-resultado. Do outro lado, os dividendos não tributados somam a massa de mais de 1 trilhão de reais, que favorece, segundo o Sindifisco, no relatório aqui do sindicato, aproximadamente 500 mil pessoas. Ou seja, da mesma fonte geradora de riqueza, você tem 50 bilhões para distribuir para 100 milhões de trabalhadores, teoricamente, né, porque nem todo mundo tem essa participação no lucro das empresas, quando a gente fala de pequena e microempresa, sobretudo, e, por outro lado, da mesma fonte de receita, de riqueza, de produção de riqueza, você tem mais de 1 trilhão de reais hoje atualizado, distribuído para 500 mil pessoas. Então, isso denuncia o quanto é a renda concentrada no Brasil. E lá em 95, quando revogaram essa lei, o argumento era de que, em revogando e não tributando dividendos, traria desenvolvimento para o país.
Como é que o empresário, um acionista que vai receber lá 200 milhões de reais de dividendos, vai estar preocupado em reverter tudo aquilo em investimento, de novo? Não faz sentido, né? Isso só acumula riqueza, né? Então, eu não quero aqui monopolizar o debate, né? Vamos abrir espaço aqui para todos os debatedores, mas é o momento. Aliás, depois da fala do presidente Lula, o deputada Laura, podia até dar por encerrado aqui os trabalhos na comissão e vamos resolver o problema, porque se o mandatário da nação está indignado com o que está acontecendo, né, imagina os trabalhadores, né? Então, assim, eu acho que o recado aí do presidente Lula é o seguinte: Congresso Nacional, resolva isso. E os auxiliares, né, os trabalhadores aqui que participaram, né, do ato de 1º de maio, têm reunido constantemente aí com o presidente Lula, né, tem ouvido dele esse recado para a equipe dele. Resolva essa questão, porque não é tanto a questão financeira, porque a arrecadação para a receita de 52 bilhões são 10 bilhões de reais. Mas é questão simbólica, né, que demonstra a injustiça tributária no Brasil, a injustiça da carga tributária no Brasil. Então, para o momento que se aprovou uma reforma tributária que está entrando em vigor aos poucos até 2033, é o momento e a gente não pode perder essa oportunidade. Então, a NAB foi muito assim, perspicaz, Augusto e Valmir, de puxar esse debate. E dizer também que nós somos lá no escritório autor, com o mandato da NAB, de uma ação na Justiça também, para que a Justiça também pode se debruçar sobre esse tema e corrigir essa distorção que tem no sistema tributário brasileiro. Nós temos 2 decisões, uma do STJ, aliás, 2 no STJ e uma no TST, classificando o PLR como indenização e não como renda, ou seja, não é tributável. Então, para o legislador aqui que vai debruçar sobre a matéria, tem mais um argumento que a gente possa fazer essa isenção aos trabalhadores do Brasil e começar a construir um país, né, com a carga fiscal justa, honesta e do mundo capitalista. Então, copiar aqui a Europa, copiar os países envolvidos, não quer dizer se é de esquerda ou de direita. É você, né, privilegiar a produção, produzir mais barato, consumir mais barato e você tributar as altas rendas no Brasil, que tem, aliás, projeto do próprio governo aqui na Casa tramitando. Obrigado e aqui à disposição. Parabéns aqui pelo evento. A gente dá sempre uma aula, eu estava aqui só olhando para os consultores para a gente achar as soluções. Chama os universitários aí para achar as soluções. São os meus universitários. Mas aqui é a vida de muita gente. E a posição do presidente da República, embora o Ministério da Fazenda não tenha mandado ninguém. Queria convidar Juvândia Moreira Leite, vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, para fazer esse pronunciamento. E agradecer a presença do Dr. Valmir na nossa mesa. Obrigada, meu amor. É que não dá para tudo. Se sentar um, tem que sentar outro. Só vocês dois sentaram, né? Boa tarde, companheiros e companheiras. Quero cumprimentar aqui a deputada Laura Carneiro, agradecer muitíssimo pelo empenho dela com esse tema, por ter convocado essa audiência pública, dizer que a classe trabalhadora agradece seu empenho, seu compromisso. Queria cumprimentar aqui o companheiro Vicente Cândido e Augusto Carvalho. Cumprimento, assim, todos e todas que estão nos assistindo aqui virtualmente, quem está aqui no plenário. Dizer que nós da CUT, e não só da CUT, mas também das centrais sindicais de maneira geral, deputada, estamos muito comprometidos com essa pauta, numa luta muito grande pela distribuição de renda. O Brasil é um dos países que tem uma concentração de renda muito grande. Dentre 176 países, o Brasil está em 13º em pior posição, né, em termos de concentração de renda, nos 1% mais ricos. Está aqui o companheiro Dão, que vai falar muito melhor do que eu sobre os dados, mas esse é público e notório que o Brasil tem uma concentração de renda muito grande e que o sistema tributário ajuda a piorar essa concentração de renda. Portanto, é fundamental atuarmos na alteração da legislação tributária, de modo a promover
a justiça tributária? O trabalhador, ele recebe o salário, mas o imposto já ficou retido na fonte. Ele não tem opção, né? Ele vai pagar o imposto e muito bem. Agora, aqueles que recebem lucros e dividendos são isentos, e se compararmos aqui o tema que está em questão, que é a PLR, ela equivale a mesma fonte, é lucro. Se a empresa dá lucro e os sindicatos negociaram, acordo coletivo, está lá no acordo coletivo, na convenção coletiva, prevista a isenção, o pagamento da PLR, se dá lucro, eles recebem. Aqueles que são detentores das ações, eles também recebem, só que o trabalhador paga imposto. Ou os super ricos, aqueles que recebem os lucros e dividendos, eles não pagam nada. E a gente vê que grande parte da renda, das isenções dos super ricos, vem de lucros e dividendos. Quase 70% vem de lucros e dividendos. Portanto, primeiro que esses têm que pagar. E aí entra o projeto que o governo federal, o presidente Lula, enviou ao Congresso Nacional, e nós, da CUT, somos defensores desse projeto, que é isentar de imposto para quem ganha até R$5.000. É uma forma de distribuição de renda, de justiça tributária. Nós temos, inclusive, deputado, um plebiscito, que é o plebiscito popular, e esse é um dos temas do plebiscito popular, e eu já aproveito para pedir para as pessoas entrarem na página do plebiscito popular, responderem, ajudarem nessa mobilização para que esse projeto do governo federal, do governo do presidente Lula, de fazer justiça tributária, que é tributar o andar de cima para isentar o povo brasileiro, a classe trabalhadora, para que ele seja efetivamente aprovado e vire lei e seja uma realidade. Porque esse dinheiro no bolso do trabalhador, ele vira consumo, ele não é poupança. Então, quando ele tem mais renda líquida, ele vai fazer o quê? Vai melhorar os móveis da casa, fazer uma reforma na casa, vai comprar, enfim, um bem que seja importante para a sua família, vai melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Isso vai voltar em consumo, vai voltar em imposto, vai ajudar a aquecer ainda mais a economia, vai se reverter em crescimento do PIB. Portanto, é bom para todo mundo, é bom inclusive para a Receita, para a Receita Federal, que vai arrecadar em outra ponta. Quando você isenta de um lado, você ganha do outro com mais consumo, mais gente tendo melhor qualidade de vida. Então, veja, a isenção de equiparar a PLR ao imposto de renda, aos lucros e dividendos, é fazer justiça tributária e é colocar renda no bolso do trabalhador, que vai voltar para o consumo, que vai beneficiar o município, vai beneficiar o Estado, com maior arrecadação, e vai beneficiar as famílias com mais renda líquida, com mais qualidade de vida, né? E, portanto, todo mundo ganha, diferente da isenção para os super ricos, que aí só uma minoria privilegiada, que já é privilegiada porque já tem muito dinheiro, vai ficar mais privilegiada ainda porque passa a ter privilégio tributário. Portanto, injusto, né? Desse ponto de vista, que ele já tem isenção das grandes fortunas, você não tem um imposto, já tem uma evasão fiscal, porque ele manda o dinheiro para paraísos fiscais, já tem uma dedução, porque nas deduções a gente vê também que os 10% mais ricos ficam com quase metade, 42% do total daquilo que é deduzido do imposto de renda. Portanto, ele já tem um privilégio tributário muito grande, e essa discussão de isentar a PLR para a classe trabalhadora, ela é essencial. Lembrando, deputada, que a isenção do imposto de renda na PLR foi uma luta da classe trabalhadora. Várias categorias, como metalúrgicos, aqui o Moisés, bancários, químicos, petroleiros, eletricitários, se mobilizaram, fizeram um abaixo-assinado lá em 2012, e, num diálogo com a presidenta Dilma edita uma medida provisória, que é uma medida provisória que foi a 597, e ali passa a ser uma realidade. Antes, a PLR juntava com salário e já, a partir daquela isenção que era para o salário, já começava a pagar imposto. A partir daí, passa a ter uma tributação exclusiva e foi fruto de muita mobilização da classe trabalhadora. E hoje, deputado, a gente tem em torno de 32 mil acordos e convenções coletivas que prevêem a participação nos lucros e resultados. Em 2023, o Diese fez um cálculo aí aproximado, porque não tem esse número exato,
que 18 milhões de trabalhadores se beneficiaram com a PLR. Portanto, se beneficiaram também com a medida provisória, com a isenção de imposto de renda feita lá pela presidenta Dilma, e com certeza se beneficiará com esta isenção, que o próprio presidente Lula é defensor, já falou isso também no 1º de maio, pediu que a Receita avaliasse, fizesse os cálculos, né? E é só tributando o andar de cima, fazendo os super ricos pagar, pagando o devido imposto, equiparando aí a carga tributária efetiva desses super ricos, para que a classe trabalhadora e a população brasileira possa também ter isenção, possa ter mais renda líquida no bolso, possa ter melhor qualidade de vida, condições de vida, e o salário e a PLR hoje cumprem esse papel essencial. Então, é muita gente que será beneficiada, deputada. Então, eu agradeço aqui em nome da classe trabalhadora, em nome da CUT, queria dizer que nós estamos empenhados nesse projeto, que a gente defende essa isenção e que ela promoverá justiça tributária. É isso. Obrigada, deputada. Obrigada a todos e todas. Agradecendo as palavras da Gilvândia, convido agora o senhor William Ferreira da Silva, diretor da Força Sindical, para também fazer o seu pronunciamento. Eu estou correndo porque tem mais 3 que não estão inscritos que gostariam de falar. Como a gente tem um teto e eu ainda tenho uma audiência da PEC da Segurança Pública, estou tentando equacionar, por isso são poucos os comentários. Boa tarde, companheiras, deputada. A companheira que antecedeu, ela já fez um desabafo, que eu acho que é o desabafo da nossa classe trabalhadora do Brasil. A classe trabalhadora do Brasil vem carregando realmente o Brasil nas costas. A classe trabalhadora do Brasil hoje, ela vem com um quadro de injustiça social só para cima dela. Nós, trabalhadores, a gente gera toda a riqueza desse país e na hora de ter uma pequena participação dessa riqueza, a gente não é tratado igual os que levam a maior parte. Infelizmente, os que levam a maior parte, que são os acionistas, que são os sócios das empresas, deputado, eles simplesmente não sequer pagam um centavo. É como o companheiro ali falou, só aquele vídeo do Lula já podia encerrar e aí deixar o trabalho para os assessores, para todo mundo, para a gente poder correr atrás. Mas eu venho aqui hoje representando nosso presidente Miguel Torres, mas é mais um desabafo mesmo da nossa classe trabalhadora. O Brasil, ele tem que corrigir essa injustiça, não só na parte tributária. Hoje a gente está tratando aqui da parte tributária, que os impostos tudo fica sentado no nosso colo. A gente não aguenta mais não, as costas do trabalhador eu acho que já está pesado demais. Nós precisamos que esse projeto ande para a gente ter uma justiça tributária. Não é justo para quem produz ser tratado diferente de quem não produz, quem só faz especulação financeira. O capital, o investimento de capital, ele tem que ser valorizado sim, mas a gente tem que valorizar mais ainda a mão de quem produz. E o Brasil hoje não está valorizando a mão de quem produz a riqueza do Brasil. A PLR, ela é uma pequena distribuição de lucro, porque em vista da riqueza que nós produzimos, é uma pequena participação naqueles lucros da empresa. É muito pouco para a gente poder ainda estar discutindo se vai uma taxação. Isso aí já tinha que ter sido extinto há muito tempo. O pessoal aqui da ANAB, cumprimentar aqui, que eles fizeram a gente sabe que para poder chegar aqui, além do empenho da deputada, tem todo o empenho dos maiores interessados, que somos nós, trabalhadores. E é muito bom ver, além das centrais sindicais, dos sindicatos, ver associações de trabalhadores organizadas para poder defender esses temas. O Brasil não aguenta mais, o brasileiro normal, ele não aguenta mais tanto imposto em
em cima das costas. Inclusive, eu acredito que a PLR deveria ser obrigatória. Não a gente regulamentar o valor e tudo, mas eu acho que toda convenção coletiva, porque hoje a PLR ela é negociada, mas é negociada com poder econômico. A PLR ela deveria estar constando como obrigatória em toda convenção coletiva. Por que só uma classe de trabalhadores tem essa PLR e a maior parte não tem? Quando a gente pega pequenos comércios, não tem PLR. Você pega um trabalhador hoje que trabalha numa padaria, você pega um trabalhador... Porque aqui a gente está discutindo trabalhadores muito bem organizados, trabalhadores com alta renda, vamos colocar assim, né? Quando eu falo alta renda, é acima de R$6.000. Mas e o trabalhador médio, aquele trabalhador que trabalha no shopping, que trabalha no comércio em geral? A gente tem que atingir, inclusive, esses trabalhadores. Por que esses não merecem ter uma PLR? E se tivessem hoje nesse modelo, sofreria tributos também, né? O acionista das empresas, né, ele, quando saiu os bônus dele, ele sorri, porque ele não paga imposto de renda, não paga imposto de nada. Nós, trabalhadores, não podemos deixar isso acontecer. Agradeço a deputada aqui por ter essa coragem de colocar essa discussão, porque uma discussão puxa a outra. A gente sabe que quando vai falar de tributação dos ricos hoje, a companheira falou aqui um pouco, é um assunto que rapidamente o pessoal tenta colocar para baixo do tapete de novo. Porque é um assunto que incomoda. Nós somos a maioria. Nós, trabalhadores, hoje somos a maioria nesse país. A mão de obra nossa, a nossa capacidade produtiva, ela é fantástica. O brasileiro, ele é um povo trabalhador, é um povo guerreiro. Porém, a gente tem que se organizar mais para corrigir essas injustiças que estão acontecendo hoje no Brasil. Né? O companheiro dos metalúrgicos aqui, né, é um companheiro de luta também que vem defendendo isso daí. A gente vem acompanhando esses debates, mas só que a gente tem que estar mais aguerrido. Esse debate ele tem que ser mais amplamente divulgado nas bases. A gente tem que levar esse debate para frente, ajudar a deputada aqui para dar mais subsídios para ela, para poder esse debate ir além. Nós temos que colocar esse debate no chão de fábrica. A gente tem que colocar esse debate para todos os trabalhadores do Brasil participar. Porque só com a nossa união, só com o nosso fortalecimento dessa unidade, nós vamos conseguir vencer. Porque aqui é uma guerra simples. A gente está vivendo uma guerra entre o capital e o trabalho. Está disfarçada. Por quê? Porque é justo a gente não tratar igual o igual. Porque o que gera a riqueza é o trabalho. O trabalho gera dividendos, gera PLR. E por que só tributar um ou outro? É uma discussão muito ampla, né? Então, parabenizar novamente aqui a deputada, os colegas, e vamos juntos aí, vamos fazer essa unidade para poder a gente realmente mudar essa realidade do trabalhador brasileiro. Muito obrigada. Obrigada, Sérgio. Agora eu vou, antes de chamar o Moisés, que está convocado, eu vou, com um tempo um pouquinho menor, porque não estavam convidados. Vou abrir uma exceção, porque isso não foi votado pela comissão, mas na presidência eu posso fazê-lo. Eu vou dar 5 minutos para cada um deles. Então, começo por Francisco Barreto, presidente da Ambep, que o senhor pode se pronunciar. Calma. Obrigado, deputada. Boa tarde a todos. Obrigado aos componentes da mesa. E eu sou Francisco Barreto, presidente da Ambep. A Ambep é a maior associação... Só um minutinho. Eu queria pedir só para os consultores, para a gente agora priorizar e depois a gente senta, discute o projeto, vamos achar uma solução, já tem aqui uma pensada.
né? A gente tem outros parceiros que podem nos ajudar, mas agora era importante a gente ouvir os nossos convidados. Obrigado, deputada Laura Carneiro. Obrigado a todos que compõem a mesa. Eu sou o Francisco Barreto, presidente da Ambep. A Ambep é a maior associação de petroleiros do país, com empregados de todo o sistema da Petrobras, aposentados e ativos. Então, aqui, em nome dessa representatividade, eu quero agradecer você, deputado, por essa iniciativa e, claro, não posso deixar de enaltecer o trabalho da ANAB, do presidente Valmir Carvalho, Valmir Camilo, do Augusto Carvalho, que aqui está também nos prestigiando com esse trabalho. A gente visa aqui corrigir uma distorção histórica. E quando a gente fala de distorção histórica tributária, pessoal, o que foi dito aqui já está muito bem claro. Eu quero só fortalecer esse registro. O pessoal falou muito de injustiça social e de injustiça tributária. Essa injustiça tributária a gente só vai conseguir resolver com uma isonomia tributária. E como é que se faz essa isonomia tributária? Deixando de taxar com o imposto de renda a participação do lucro dos trabalhadores que tanto fazem por essa economia do Brasil. Então, a gente vive uma realidade hoje que os sócios, eles não são tributados. Então, por que essa diferença? Eles merecem receber a sua participação de lucro? Ok, merecem, apostaram no negócio, investiram. Mas o trabalhador que está lá, é a força motora desse país, buscando esses resultados, está tendo o seu valor consumido, como o Valmir Camilo falou muito bem aqui na abertura, está sendo consumido inclusive na sua negociação salarial, que hoje as empresas baixam o salário porque ele tem uma PL, compensa, ele acaba compensando os seus gastos com saúde, com despesas de lazer, com despesas de turismo, tudo da vida dele, ele acaba colocando esse dinheiro do PL dele para compensar já até a parte salarial. Então, nada mais justo que esse projeto hoje que visa corrigir essa distorção. Então, assim, vocês têm todo o apoio da Ambep, e quando eu falo aqui o apoio da Ambep, eu não estou falando só em meu nome e da nossa representatividade. Eu também falo em nome das outras associações que têm acordo de parceria mútua com a gente, que eu aqui também os represento, como a própria ANAB do Banco do Brasil, a Associação a ACC dos Correios, a FENACEF dos empregados da Caixa Econômica Federal. Então, gente, esse é um grande passo. Eu acho que a gente tem que colocar um esforço enorme, contar com esse pessoal que está imbuído, que teve essa excelente iniciativa, e a gente fazer um trabalho forte junto aos deputados para que a gente tenha a aprovação desse projeto e consiga, sim, corrigir essa injustiça tributária que o próprio presidente Lula, no começo ali da nossa reunião, colocou bem colocado. Tá? Essa é a nossa contribuição. Obrigado. Muito obrigada. Agora eu vou passar, pelo mesmo tempo, a Lourenço do Prado, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito e secretário de Relações Institucionais da UGT. É melhor? Pode ser. Boa tarde, eminente deputada Laura, deputados Cândido e Augusto Carvalho, representante da Força Sindical, companheiras e companheiros. Eu falo na condição aqui de secretário de Relações Internacionais da UGT e também presidente da CONTEC, Confederação de Trabalhadores e Empresas de Crédito. E fazer um breve registro de que se está fazendo justiça aqui nessa casa, priorizando um tema debatido aqui relativamente à PLR, que todos se lembram, a PLR, na verdade, ela passou a existir através de medidas provisórias que foram reiteradamente repetidas durante o governo Fernando Henrique, que finalmente deu origem a essa lei do ano 2000, né? E eu tive a oportunidade de participar durante 8 anos do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, representando ali as categorias profissionais, né? E lá é composto de forma tripartite, a Fazenda, as categorias econômicas e categorias profissionais. E ali a gente via o grande problema, o grande drama que o detentor do benefício da contribuição relativa
a PLR tinha que enfrentar a questão de metas e uma série de pré-requisitos que tinha que se colocar. Finalmente, vem uma isenção importante, hoje está R$ 7.760, parece que 80 centavos. É uma isenção importante, mas não é tudo. Não é tudo, quer dizer, tem que ser uma isenção completa. Porque, na verdade, é o seguinte, o Estado ele quer arrecadar, não há dúvida nenhuma. Arrecada, distribui, gere o Estado como um todo. Entretanto, a classe trabalhadora é quem produz essa riqueza, é quem faz com que o capital realmente gere frutos. Então, nós entendemos que é muito importante, é necessário que aqui caminhe rapidamente esse projeto de lei que é de 2018, né? Logo, praticamente do século passado, essa PLR, e até hoje nós não temos uma forma de regulamentá-la. Então, acho que a gente tem que caminhar rapidamente aqui. Da nossa parte, dos bancários, também dentro da UGT como um todo, nós temos caminhado aqui no sentido, temos conversado muito, viu, nobre deputada Laura, vamos voltar a procurá-la também, mas temos falado muito com o deputado Aule, que é uma espécie de um prócer importantíssimo aqui na área tributária, para nos ajudar a caminhar. Aule, exatamente. Aule, né? Aule, exatamente, é do Paraná. E de forma que eu vou dizer praticamente igual ao baiano, né, que diz o seguinte, eu fui apanhado de supetão. Na verdade, o companheiro Patá me indicou, né, praticamente de última hora para falar aqui, que ele não teve condição de estar aqui presente, mas ele agradece a Vossa Excelência, agradece essa fidalguia, o convite dos companheiros da ANAB, que tomaram uma iniciativa fundamental, uma iniciativa muito importante, que eu falava aqui com o companheiro Valmir o seguinte, há muitas ações judiciais tramitando. A ANAB tem ações, a Confederação que eu presido tem ações, os sindicatos têm ações, há muitas ações, mas essas ações demoram, porque a Fazenda ela vai usar todo o dispositivo jurídico para bloquear isso e fazer com que demore cada vez mais. Então, saindo daqui uma lei, a gente ganha tempo com isso aí. Ficará, evidentemente, a questão tributária, vamos dizer o seguinte, relativa à prescrição de até 5 anos para trás. Mas isso é outra coisa que se resolve. Eu acho que o importante é sair daqui uma norma que regulamente, que regule essa questão, e daí para frente a gente começa a caminhar. Mais uma vez, muito obrigado e muito sucesso nessa audiência pública. Obrigado. Bom, agradecendo, doutor Lourenço, o senhor tem uma experiência enorme, deixou isso absolutamente claro, e, portanto, nossos agradecimentos. Eu passo agora a palavra ao presidente do Sindifisco, senhor Dão Pereira, para, enfim, trazer os dados e os números. Nosso assessor de orçamento está ali, com os olhos abertos, desesperado, preocupado, mas acho que a gente vai achar o caminho. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a deputada Laura Carneiro, quem cumprimento toda a mesa. Eu queria pontuar algumas questões sobre o PRL. Estamos falando de isonomia. É fundamental, tanto do campo jurídico, né, a gente avocar o princípio da isonomia constitucional na área tributária para dar um tratamento uniforme aos lucros e dividendos. A rigor, nós defendemos, enquanto Sindicato dos Auditores Fiscais, uma isonomia com a renda dos trabalhadores, ou seja, que o lucro e dividendo seja tributado tanto quanto a renda do trabalho, ou que a renda do trabalho seja tributada tanto quanto a renda do capital. E, nesse aspecto, eu queria salientar que o governo propôs um PL 1087, recente, que corrige parcialmente a tabela do imposto de renda, garantindo uma isenção para quem ganha até R$5.000. Esta isenção não corrige a defasagem total da tabela do imposto de renda. Se a gente corrigisse a tabela de 1996 até agora, o limite de isenção bruto seria 6.700. 6.700. Nós estamos corrigindo para 5.000, um limite de isenção
Para quem ganha até 5 mil, pagaria zero de imposto. Quem ganha até 7.350 pagaria um pouco menos. Vejam, 6.700 está muito perto dos 7.600, que é o limite de isenção do PLR. Está muito próximo. Então, o próprio projeto do governo, ele propõe que a compensação desse limite de isenção de até 5 mil seja feita por uma tributação mínima sobre o capital isento, sobre os lucros e dividendos isentos, mas garante aos lucros e dividendos um limite de isenção de 50 mil por mês. Ou seja, quem ganha 50 mil por mês pode retirar lucros isentos. Ora, por que não dá o mesmo tratamento ao PLR? Por que não se faz uma adaptação na própria PL 1087, equiparando o PLR ao lucro e dividendo distribuído, ou seja, garantindo-se um limite de isenção de 50 mil por mês, 600 mil por ano. E a gente estaria preservando o princípio da isonomia. Qual é o custo disso? O custo é 12 bilhões. O que se gasta por ano, que se gastou em 2024 por ano, o que se arrecadou por ano em 2024 foi 12 bilhões com o PLR. 12 bilhões seria facilmente obtido com a elevação da alíquota mínima de 10% para 15% sobre o andar de cima. Ou seja, a inclusão do PLR como isonômico, um tratamento isonômico ao PLR, tratamento isonômico ao que o PL está dando a lucros e dividendos. Ou seja, até 50 mil de retirada mensal é isento, acima disso está sujeito a uma alíquota mínima, que vai de 0% a 10%, 10% somente sobre rendas superiores a 1.200.000, esse é o PL 1087. Alíquota mínima de 10% somente para quem ganha mais de 1.200.000. Por que não se dá um tratamento isonômico à renda do PLR, o tratamento isonômico à renda de lucros e dividendos? Porque, de fato, tributação é um instrumento de luta de classes. Essa é a realidade. Tributação é um instrumento de luta de classes. E nesta luta de classes, o setor predominante, o setor dominante, está levando a melhor. Porque eles controlam a tributação desde a Constituição. E é por isso que, em 1995, eles retiraram da conta lucros e dividendos. Deputado, corrigindo a sua informação, é 1,3 trilhão, que é distribuído de lucro e dividendo. Entre distribuição de lucro e dividendo dentro do Brasil e distribuição de lucro e dividendo para fora do país. 1,3 trilhões. Uma alíquota de 15% daria 200 bilhões. 200 bilhões compensa com folga a isenção total sobre o PLR. Mas isso é luta de classe. Nós precisamos efetivamente dominar o tema, assumir protagonismo no tema, aproveitar a oportunidade do PL 1087, quem sabe propondo uma emenda no PL 1087 para garantir uma tributação mínima de 15% sobre lucro e dividendo e... Cortou, né? Cortou o som. E garantir uma tributação mínima de 15% para lucros e dividendos distribuídos. Com isso, a gente arrecada mais de 15 bilhões acima da previsão do governo e mobiliza a sociedade para a defesa do PL 1087, que por enquanto estamos meio apagados em relação à mobilização popular em cima desse tema. Obrigado. Ninguém ganha 50 mil de PLR por mês. Ninguém ganha. Daí isenta. É isenta tirar. É isenta. Queria pedir desculpa. Bom, convido o último orador inscrito, que terá 10 minutos, o Moisés Celerne Júnior, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
Bom, boa tarde a todos e todas. Cumprimentar aqui o ex-deputado Augusto Carvalho, cumprimentar o ex-deputado Vicente Cândido, cumprimentar a deputada Laura Carneiro e agradecer pela audiência pública de um tema tão importante que interessa a classe trabalhadora. E o Daniel, também o deputado Daniel, agradeço aí pela possibilidade dessa audiência pública. Eu quero ser bastante objetivo, eu quero fazer só um histórico, deputado, me permite, um pouquinho da história do PLR. O primeiro acordo negociado no Brasil com uma empresa sobre participação dos lucros e resultados foi lá em São Bernardo do Campo, na empresa Mercedes-Benz, da qual eu trabalho há pouco tempo, eu trabalho lá há 40 anos. Então foi em 93, não tinha ainda a questão da medida provisória colocada aqui pelo companheiro aí, feito pelo Fernando Henrique. Anteriormente ao PLR, nós reivindicávamos um 14º salário, porque a empresa tinha ido bem, a gente queria comer um negocinho melhor no final do ano com a família, e a gente pediu um 14º salário, e depois, com o passar do tempo, se transformou em PLR. E é engraçado porque o PLR, quando ele teve o início, ele era atrelado a diversas metas. Ainda é possível que se atrele a metas, o PLR. E eu me lembro que no início, as metas colocadas para que alcançasse lá o valor para que os trabalhadores pudessem receber, eram metas ligadas à produção, eram metas ligadas à qualidade, eram metas ligadas ao absenteísmo, era meta ligada se estivesse chovendo, era meta se não fizesse muito vento na região. Era desse jeito, né, que se discutia os acordos do PLR. E com a evolução das negociações do PLR, e com a evolução também, por que não dizer, da relação de diálogo com as empresas lá em São Bernardo do Campo, o acordo do PLR também teve uma mudança. Hoje, eu quero pegar o exemplo da Mercedes, pelo fato de eu trabalhar lá na Mercedes-Benz, mas hoje a relação com a empresa não é somente de discutir PLR. Nós discutimos o investimento da empresa aqui no Brasil, nós discutimos, junto com a direção da Alemanha, o futuro da planta, novos investimentos, a questão da transição energética, tão importante. Por que nós discutimos isso, deputada? Porque nós entendemos que o acionista que coloca o dinheiro lá na companhia, ele vai ser remunerado. E aqui ninguém é contra remunerar o cara. Alguém disse isso antes aqui. Nós não somos contra remunerar o cara, o acionista que colocou o dinheiro lá. O que nós queremos é a mesma coisa. O que nós queremos é a mesma coisa. Porque nós temos uma diferença entre nós, trabalhadores, e ele, que é básica. Nós produzimos a riqueza. Somos nós, trabalhadores, que estamos na linha de montagem fazendo o produto da companhia com qualidade que ela deseja. Somos nós, trabalhadores, que fazemos isso. Então, nada mais justo que na hora da participação no lucro da companhia, os trabalhadores não sejam taxados com imposto de renda. Agora, aliás, eu queria lamentar a não presença da Fazenda aqui, viu, deputado? Não, deputado? É lamentável que não venha aqui para discutir, sabe, uma questão tão importante. Tinha que estar aqui para discutir conosco isso. Porque, eu vou dar um exemplo para vocês, o ano passado, cada trabalhador e trabalhadora na Mercedes recebeu R$20 mil de participação no lucro e resultado. Sabe quem é que ficou feliz com esses R$20 mil? Logicamente o trabalhador, logicamente a família dele, o comércio fica feliz, a região do ABC toda fica feliz, todo mundo fica feliz. A Receita também, por óbvio. Mas como eu falei que a Fazenda não estava aqui, eu não quis falar deles, não. O companheiro foi falar ali, até tomei um susto, eu pensei que a gente tivesse falado que era o presidente da Ambev. Aí eu ia falar, porra, vamos tomar cerveja. Se a gente não pagar imposto, a gente compra. Pensei que era da Ambev. Então precisa fazer justiça. O que tá pautando aqui na Câmara dos Deputados, e os trabalhadores estão muito esperançosos, é que finalmente haja uma justiça tributária nesse país. Quando tem a pauta dos R$5 mil para isenção aqui do imposto de renda para os trabalhadores, espero que o presidente Hugo Mota
vote logo essa pauta, coloque logo essa pauta em votação aqui na casa, traz uma esperança de justiça tributária nesse país aqui para os trabalhadores que produzem a riqueza. E eu estou pensando que alguém, Vicente Cândido, na votação de R$5.000, poderia entrar com uma emenda aí, né? Poderia entrar com uma emenda para que resolvesse logo esse tema. Já foi falado aqui pelos estudiosos, que nem diz aqui a nobre deputada, não vai pesar. Por isso que eu lamento que a Fazenda não está aqui. Não vai pesar. Então, o que nós queremos, assim como as negociações de PLR evoluíram no Brasil, assim como evoluiu a relação capital e trabalho, precisa evoluir a questão da justiça tributária no país. Como foi dito pelo companheiro da Força Sindical, os trabalhadores no ABC sabem que eu estou aqui nessa audiência pública. Eles devem estar acompanhando esse debate. E nós vamos colocar, eu quero colocar, em São Bernardo do Campo, que eu saí otimista. Por mais que critiquem essa casa, eu quero acreditar que é a casa do povo. Eu tenho certeza que a justiça tributária vai ser feita aqui na Câmara dos Deputados, porque é um assunto importante para o país. Onde todos ganham. Todos ganham. O governo ganha, os trabalhadores ganham. Porque o governo ganha também, porque o cara vai consumir mais, Vicente. O cara com mais dinheiro no bolso, ele não vai comprar mais as coisas. Então o governo também ganha, o Estado ganha com os tributos. Então todo mundo ganha. Oxalá os trabalhadores tenham uma vitória na questão da justiça tributária nesse país. Obrigado. Obrigada. Queria que, a exemplo do que fiz com outros, conceder 3 minutos para Jefferson Meira, secretário de Relações do Trabalho da CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Pode falar. Você tem 3 minutos, tá? Boa tarde, deputada e demais presentes. Queria saudar, em nome da deputada e toda a mesa, saudar também nossa presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Juvândia, que acabou de falar também pela CUT. E queria dizer que nós bancários, né, somos da categoria bancária, Augusto Carvalho, inclusive ex-presidente aí dos sindicatos bancários de Brasília, sabe dessa luta, né? E aí vou falar da nossa categoria do meio bancário, que é uma luta antiga já, né? A gente vem, inclusive, nas nossas negociações, a gente vem fazendo um ótimo trabalho de negociar, né, nos melhores parâmetros a PLR dos funcionários bancários e bancárias. E diante disso, de antemão, já queria falar que, já foi falado aqui, mas eu queria exaltar a questão do que é injetado na economia e que se traduz em novos lucros, novos rendimentos para a própria receita. Porque o trabalhador é quem mais consome nesse país. E a tributação sobre o consumo, a gente sabe que é uma das maiores da história de todos os países, e a gente está tentando, né, o governo está tentando corrigir essa questão da tributação sobre o consumo. Então é justo, é mais do que justo, que a classe trabalhadora que produz, como já foi dito aqui, que é detentora da produção e que enaltece os lucros e resultados dessas empresas, é justo que eles tenham uma participação isenta ou algum cálculo que possa beneficiar a classe trabalhadora diante desse debate. Dizer também que nada foi fácil para conseguir essa PLR. Foi uma luta árdua, é fruto de muita negociação, de muita discussão, inclusive a questão da PLR já é uma questão secular, quando na própria Inglaterra, alguns séculos atrás, já se falava sobre isso, da motivação da classe trabalhadora em produzir e ter uma participação nos lucros das empresas. E a gente até entende os argumentos de quem está exercendo a tributação nesse país, da questão da renúncia fiscal, mas, ora, o que nós temos de renúncia fiscal empresarial nesse país, poxa, é muito absurdo. Então seria justo dizer, e aí o princípio da isonomia foi exaltado aqui,
que a gente precisa dialogar sobre isso, precisa achar a melhor forma com que os trabalhadores que de forma adoecida produzem e que possa, inclusive, injetar de forma satisfatória na economia esses recursos advindo do seu próprio trabalho. Muito obrigada. Bom, como o nosso último convidado da tarde de hoje, eu queria chamar o senhor Sérgio Takemoto, presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAI. Aperta o seu... Isso. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer aqui, deputada, convite feito ao FENAI, cumprimentar aqui os colegas aqui de bancada, Vicente Cândido, Augusto Carvalho, que a gente tem se cruzado bastante aqui, cumprimentar o Camilo. E a gente já esteve aqui, deputado, a gente já esteve aqui em várias audiências, para discutir temas correlatos a isso, que são a questão da reforma tributária, né? Nós estivemos aqui discutindo a questão do equacionamento, do pagamento do equacionamento, né, dos empregados das empresas públicas, né, dos fundos de pensão fechado, que a gente paga o equacionamento e nós não temos a isenção do imposto de renda sobre essas parcelas, né? E agora, novamente, aqui para discutir a questão da PLR, né, da isenção do imposto de renda da PLR. Né. Eu não vou aqui repetir os argumentos que foram usados, né, até por causa do tempo, né, mas só para reforçar a questão da correção de uma distorção histórica, o aumento direto da renda líquida do trabalhador, a geração do impacto econômico positivo, né, tudo isso já foi dito aqui, mas eu gostaria de ressaltar um ponto que eu acho que é extremamente importante para todos os trabalhadores e trabalhadoras, que é a questão que, para receber a PLR, os trabalhadores têm que atingir metas, como foi dito, ou fazer o lucro crescer das empresas, né? E esse aumento tem sido responsável pelo grande adoecimento da classe trabalhadora, né? Esse instrumento tem sido responsável pela causa maior dos adoecimentos na categoria bancária, principalmente, da qual eu faço parte, né? O adoecimento mental na categoria bancária, em função da cobrança para a realização de metas, para o atingimento de metas, tem sido responsável pelo grande adoecimento da classe trabalhadora. Ou seja, além de ela pagar com adoecimento, né, para atingir metas, para aumentar o resultado dos bancos, né, e na hora de receber uma pequena compensação, porque nada se paga pela saúde do trabalhador, não tem preço, né, mas quando ela vai receber uma contrapartida, ela ainda é taxada. Ainda ela tem que pagar, ou seja, vários né, dos recursos que ela recebe em troco da sua doença, pela sua dedicação, ela ainda gasta na saúde dela, ela paga pelo seu adoecimento. Então, eu acho que é importante a gente tentar reparar essa injustiça, né? Porque, como foi dito aqui, mas só para ratificar, né? A gente tinha o dado aqui de 2013, mas o colega trouxe de 2000 atualizado, que foi a renda de 1 trilhão e 300, né? 1 trilhão e 300 que foi arrecadado. Eu tinha de 2023, que foi 1 trilhão, né? E a taxação em 2023... né, da PLR rendeu 6,7 bilhões. Né? Ou seja, quase nada. Né? Quando você colocou que vai arrecadar, se taxar vai arrecadar 200 e poucos bilhões, isso não foi despendido para pagar as PLR do país inteiro. Né? Então, assim, para ver o tamanho dessa injustiça tributária
que representa a cobrança da taxação da PLR. Então, é só para reforçar esses dados, os demais concordo plenamente com todos os argumentos que foram utilizados aqui, né? E nós da FENAI, que é a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, que representa cerca de 45 mil associados, se coloca à disposição aí para estar junto com vocês nessa luta para reparar mais essa injustiça tributária do nosso país. Obrigado. Eu consulto se algum dos convidados quer ainda fazer uso da palavra. Então, eu vou tentar concluir. Bom, primeiro, agradecer a todos. Esse é um tema simples, verificação em que difícil relatório. Nós temos nos debruçado tanto com a assessoria do nosso partido, do PSD, doutora Radassa, como com os nossos consultores para achar um caminho. Talvez o caminho seja essas decisões do STJ de considerar uma indenização e não uma renda, enfim. Por outro lado, é absolutamente nítido a justiça do pleito e também a opinião do presidente da República sobre a matéria. Hoje ficou muito clara, né? Vamos ver como é que a gente consegue encaminhar isso. Ainda temos a matéria que está sendo relatada pelo presidente Lira, e a gente não sabe como virá ainda, porque vai votar, não vai votar, vai vir um texto, não vai. Então, eventualmente, pode se resolver numa emenda nessa matéria em plenário, ou se vota aqui e depois a gente junta. Aliás, a gente ficou esperando, foi a Dasha, qual era a posição de lá, mas não vem. Isso aqui está muito confuso. Então, antes que venha, a gente pode dar nosso voto. Queria, de verdade, agradecer. Acho que todos aqui, independentemente de que categoria vocês representam, todos representam os trabalhadores brasileiros. Portanto, aqueles que fazem com que aconteçam os lucros. Provavelmente não existiriam os dividendos se não existissem os trabalhadores. Não é isso? E não é justo, mais uma vez, como em tudo nesse país, ser o trabalhador, o capital sempre mais afetado nas relações. E eu acho que é isso que a gente discutiu aqui, é isso que está no projeto, esse era o senador Álvaro, foi essa proposta, essa matéria já passou no Senado, portanto, lá também foi analisada, eu não posso imaginar que o Senado seja um irresponsável de votar uma matéria que não tenha fundamento. Você me daria uma parte antes de... Claro, toda a parte do mundo. Eu acho que o debate aqui ele é talvez mais emblemático do que econômico, né? Nós estamos falando de 10 bilhões ou 6 bilhões em 2003, né? Mas ele significa muito do ponto de vista emblemático. Tá? Eu estava olhando, deputada Laura, e a senhora tem toda a condição de nos liderar aqui nessa casa, portadora de uma emenda, quer seja no projeto do presidente Arthur Lira, quer seja em qualquer outro, medida provisória de área econômica, vai caber uma emenda dessa natureza. Ou aprovar o teu próprio projeto e fazer adequação. Eu estava olhando a justificativa da aprovação do projeto no Senado, para trazer para cá a mesma justificativa, qual que foi? Que a Fazenda faça adequação orçamentária. Se der por dão ali, em 1 minuto ele arruma a justificativa no próprio projeto do governo que está aqui. Porque você está mexendo com tantos números ali, maneira de tributar, está resolvido. Então nós não estamos falando de 100 bilhões, 200 bilhões, que vai impactar o orçamento da União. Nós estamos falando de 10 bilhões no orçamento de trilhões de reais. O orçamento da União é $1 trilhão. Tá certo? Então você tem dificuldade de acomodar 10 bilhões de reais, 12 bilhões de reais, o que seja 20 bilhões de reais, não tem dificuldade. Então, se a gente fizer como os consultores estão aqui nos ouvindo, como o Senado fez, a Fazenda faça adequação orçamentária, não tem problema. Mexe para cá, mexe para lá. 0,5% que baixar na Selic, está pago. 0,5%. Nós estamos falando de uma dívida de 7 trilhões e meio de reais, que 1% custa para a União por ano 75 bilhões de reais. Se você baixar a Selic em 0,5%, só combinar lá com o Banco Central, baixa aí 0,5% no próximo cupom, está resolvido aqui a adequação orçamentária. Então, assim, isso não é motivo. E essa casa não tem local mais legítimo do que o parlamento de qualquer país para discutir matéria tributária, porque aqui está representado todos os interesses, né, econômico, social,
Daqui é o local adequado para fazer essas matérias, tanto é que daqui que saiu a reforma tributária. Tá certo? Então, esse é o momento. Se a gente perder esse momento, a gente está perdendo aí o bonde da história, eu acho. Vamos tentar achar um caminho. Que bom eu ter o deputado Raul ao meu lado, que nessa comissão tem uma relevância enorme. Pediria aos convidados de hoje que possam conversar com seus deputados. Essa é uma casa política, as decisões não são puramente técnicas, porque se fosse, não precisava de nós. Mandava a gente embora, os técnicos sentavam aqui e decidiam tudo. Então, esta é uma casa política, né? E a gente agora vai exercer as nossas representações. Então, queria, de verdade, agradecer a todos. Vamos ver qual é o melhor caminho. Vou acelerar junto com a assessoria. Na verdade, a gente já tinha um relatório, tirou o relatório, voltou o relatório, tirou o relatório, para tentar achar o melhor caminho. Essa audiência hoje foi muito importante para mim, mas acho que principalmente para as pessoas entenderem a importância desse projeto para o trabalhador brasileiro. Então, nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos, nossos convidados, o público em geral, as pessoas que participaram pela internet, e considero encerrada a presente reunião. Muito obrigada pela presença de todos.